Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, ia Jesus para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e muito povo. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam a sepultar um defunto, filho único cuja mãe até era viúva. Muita gente da cidade acompanhava. Ao vê-la, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: Não chores. Depois aproximou-se e tocou no esquife. Tendo parado os que o levavam, disse então: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o que tinha estado morto sentou-se e começou a falar. Em seguida, Jesus entregou-o à sua mãe. Toda a gente ficou cheia de receio e glorificava a Deus, dizendo: Aparece entre nós um grande profeta, e Deus visitou o seu povo. Podem sentar-se. A epístola é de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, tenham em grande consideração as viúvas, que o são de verdade. Se uma viúva tem filhos ou netos, ensine-se primeiro a governar a sua casa e a retribuir aos pais os cuidados recebidos, porque isto é agradável a Deus. A verdadeira viúva que vive só no mundo é essa que põe toda a confiança em Deus, mantendo-se constantemente em oração e súplicas. Quanto à que é leviana, que essa está morta, embora viva. Recomenda-lhes isto para serem irrepreensíveis. Quem não tem cuidado dos seus, principalmente dos que vivem em casa, renegou a fé, e é pior que o infiel. Para ser inscrita no rol das viúvas, além de ter ao menos 60 anos, é necessário que só tenha sido casada uma vez, que tenha fundado em boas ações sua reputação honesta, que tenha educado os filhos, exercido a hospitalidade, lavado os pés dos fiéis, socorrido os atribulados, e praticado o bem sob todos os aspectos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada em nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O dia de hoje é um dia importante na igreja. É o dia da mãe do grande doutor Santo Agostinho de Hipona, Santa Mônica. E por meio dela, vamos falar um pouco sobre a grande graça da maternidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando criou o homem, viu que estava só e disse: Não é bom que o homem viva só. Daremos-lhes uma companheira. Dar-lhe-emos uma companheira, para que seja-lhe a sua adjutora, a sua auxiliar. Quando vemos isso, Nosso Senhor então cria a mulher do lado de Adão. Como disse um santo, não lhe tirou da cabeça para que a mulher não andasse no homem, não lhe tirou do pé para que o homem pisasse a mulher, mas tirou do peito para que o homem amasse a mulher, e ela fosse o coração da casa. Pois bem, vamos entender então o que é o coração da casa. A mãe de família, aquela mulher que é escolhida por Deus para ocupar o sublime chamado da maternidade. Ou seja, toda mulher nessa terra, ela só é chamada por Deus para dar filhos, dar luz a filhos. E não somente a luz corporal, mas a luz espiritual. A luz corporal, ela é feita de dores, trabalhos, angústias. A pessoa fica pesada, a mulher fica cansada, mas ela fica naquele momento esperando a criança que vai vir. Se a mulher não começa a amar desde já aquela criança que está no seu ventre, então ela não é mãe e nunca será mãe, porque aquele que está no seu ventre é criatura de Deus e será filho de Deus pelo batismo. Se a mulher não lhe ama no ventre, então a mulher não é mãe do corpo. Ela é antes uma dominadora, ou antes uma sem futuro. Como disse São Paulo a Timóteo, ela está morta, embora viva. A mulher que não ama o fruto de suas entranhas, não ama a dor do seu parto, ela não vai conseguir nunca dar boa educação aos filhos, porque a educação começa no ventre. Desde o ventre materno, a mãe tem que evitar todos os esforços para que seu filho seja são e saudável, para que
por meio de seus esforços corporais e espirituais, que seu filho consiga desde seu ventre todas as graças que Deus propõe para ela. Ou seja, a mãe, desde o ventre, tem que começar a oração, e oração fervorosa pelo pequeno ser que está no seu coração. Ela tem que começar desde já a preparar toda a sua educação, todo o seu caminho que vai ensinar ao filho. Então ela não pode ser ignorante. Agora vamos falar da mãe espiritual. A mãe, ela não é chamada somente de dar à luz. É muito fácil dar à luz, mas é muito mais difícil ensinar a alma, educar uma criança. Por isso, quando Nosso Senhor deu castigo à mulher, ele não falou somente do parto do corpo. Este é tranquilo. É uma dor de 2 minutos, 5 minutos enquanto a criança nasce. A criança nasceu, acabou-se a dor. Hoje em dia também tem as cesáreas que algumas mulheres fazem. Não sentem nem dor porque tem anestesia. Ficam, claro, algum tempo sem poder fazer muita coisa por causa dos pontos. Mas passou o ponto, passou tudo, ficou tranquila de novo. E se for parto normal, alguns momentos tem uma dorzinha ali. Mas acabou-se e a criança nasceu. Mas e o parto espiritual? Este dura enquanto a criança, enquanto a pessoa é seu filho. A mulher, enquanto ela é mãe, ela está continuamente parindo seu filho. E se ela para no caminho, a criança morre. Morre a alma da criança. Por isso a mãe tem que, antes mesmo de pensar em ser mãe, antes mesmo do seu casamento, estudar a doutrina cristã, fazer oração, buscar um caminho reto. Hoje em dia, quantas mães fazem isso? Acha que é somente casar, ter o filho e acabou-se. Coloca no colégio, interna lá dentro, e a criança aprende o que aprender e está tudo resolvido. Não. A mãe é a primeira magistra, a primeira mestra. Se a mãe não puder ensinar o seu filho em casa, nenhum colégio do mundo vai conseguir ensinar nada ao seu filho. A educação vem de casa. A mãe é a primeira pessoa responsável pelo seu filho. Ela pode delegar um pouco de educação para o professor, mas o professor é incapaz de dar a verdadeira educação à criança. Um professor, ele não vai conseguir jamais fazer com que seu filho seja educado na doutrina cristã da forma como somente a senhora pode, porque somente a senhora tem total autoridade sobre seu filho. O professor pode ser o melhor catequista do mundo, dar a melhor doutrina, fazer de seu filho um santo. Se a senhora não colabora, seu filho cai do mesmo jeito. Oração. Reze pelo seu filho. Continuamente, ele vai para o colégio? Reze uma Ave Maria por ele enquanto ele vai. Reze uma Ave Maria quando ele voltar. Seu filho está no colégio? Reze um rosário por ele. Reze um terço. Ah, não posso rezar tudo isso, estou no trabalho. Dê o seu jeito. Aprenda uma oração curta, mas reze por ele. Sem a oração da senhora, ele cai. Se a mãe não reza pelo seu filho abre o buraco. Se a mãe reza, seu filho é um santo. Em casa, eduque-o. Não deixe andar com más companhias. Não deixe de olhar seus cadernos, ver o que os professores ensinam. Não deixe de observar no colégio. Vá para o colégio, vez ou outra. Pergunte aos professores como é que ele age. Porque o aluno sempre fantasia mais alguma coisa. Às vezes ele transforma o professor num verdadeiro santo. Ou às vezes ele faz o professor um verdadeiro demônio. A mãe tem que ir perguntar ao professor, que normalmente é muito mais realista do que a criança. E vai saber dar um bom resultado. Olhe com quem ele anda no colégio também. Veja com quem ele faz. A mãe é a primeira responsável pelo filho, porque é fruto de seu ventre. Se a mãe não educar seu filho, ninguém fará por ela. Jamais. Pode tentar, não vai conseguir. A não ser que a mãe emancipe seu filho e dê para outra, que vai dar boa educação. Se ela não fizer isso, enquanto ele for para fora e voltar para casa e em casa não aprender oração, fora é que não vai aprender.
Aquilo que acontece na praça vem de casa, como é que é? É um ditado aqui do Nordeste. O que acontece fora de casa vem de dentro. Se de dentro de casa a criança é demônio, fora de casa é uma peste. Se dentro de casa a criança é um anjo, fora de casa é um santo. E para encerrar, um exemplo. Santa Mônica. Santa muito virtuosa. De oração contínua. Oração exasperada. De acordo com Santo Agostinho, nunca apanhou do marido, porque lhe era submissa. Quando o marido estava estressado, ela se calava. Quando o marido se acalmava, se ela via a pressão de falar, ela falava. E lhe falava não como uma senhora, não como dominadora, mas como súdita, que quer ajudar o seu rei a ir mais para frente, como conselheira, como instrutora. A mulher, quando ela quer que o marido consiga alguma coisa para ela não pode chegar com autoridade. Ela tem que lhe chegar com educação, com recato. Por isso, Santa Mônica sempre conseguia tudo. E seu marido nunca lhe deu um mínimo desgosto, apesar de na época ainda ser pagão. E ela já começar a ter se convertido ao cristianismo. Seus filhos nasceram ainda um pouco no paganismo. Quando ela se converteu, já eram grandes e já era difícil a educação cristã. Então, como já estava difícil dar aquilo que ela não deu na época, ela fez o que pôde e fez oração fervorosa ao Senhor, dia e noite pela conversão de seus filhos. O primeiro se converteu cedo, mas Santo Agostinho demorou um pouco mais. Mas ela não desanimou, nem um segundo. Fez dia e noite oração pelo seu filho. Dia e noite gastou suas lágrimas, seu sangue, seu suor. Tudo que ela fazia, tinha ou esperava de Deus, ela oferecia pela conversão de seu filho. E assim Deus a recompensou. E fez com que o seu filho se tornasse um santo glorioso na igreja. Se a mãe cristã quer que seu filho seja um filho virtuoso, valoroso, forte e valente, ela tem que fazer contínua oração. Nunca desanimar, nunca deixar para trás, nunca deixar para depois. Mas sempre, em continuidade com a graça de Deus, viver neste mundo como aquela viúva que fala São Paulo a Timóteo. Uma viúva que é a verdadeira mãe que educou seus filhos enquanto pôde nesta vida e que agora só pode fazer oração e esperar de Deus com confiança. Rezemos agora para que nosso Senhor converta nossos filhos, àqueles que já estão neste mundo e àqueles que ainda virão. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.